Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, o Senhor é fiel, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos traz sempre a paz que excede todo entendimento, uma mentalidade guardada em Cristo, coração sendo santificado e purificado, é onde dia após dia que Ele nos purifique, nos santifique por meio do lavar da palavra que é viva e eficaz, a água transformada num vinho novo que faz a expiação pela culpa dos pecados e perseveramos em conformidade com aquilo que o Espírito diz. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz e permanece dia após dia, segundo aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita, que nos reveste da armadura, a armadura de Deus, aquele que é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, unigênito do Pai, primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, e alcance a ressurreição do último dia, aquele que nos justificará, aquele que dirá: vinde benditos do meu Pai, pois tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e perseveram dia após dia sendo seus imitadores, exercitando as boas obras, aonde se aperfeiçoa a nossa fé, pois fé e obras e de justiça caminham lado a lado. Ninguém pode declarar: um tem a obra e o outro a fé. Me mostra as suas obras sem fé, que lhe mostrarei as minhas obras através da fé. Aonde a palavra diz que a salvação é pela fé, mas justamente por alguns abandonar as boas práticas pela condução do seu espírito, são podados por conta da incredulidade, já não segue segundo a fé, segundo o sobrenatural, segue como ramos naturais, ramos prestes a secar, e ainda será lançado aonde o fogo não os consome. Lembrai-vos o que Moisés disse da sarça ardente, aquele que permitiu com que o povo fosse enganado quando disse: tirai a sandália do vosso pé, a Moisés, porque a terra é santa. Só há um lugar que é santo e majestoso, sublime do alto, e aqui ele nos ensina: calçai as sandálias na preparação do Evangelho. Aonde quer que fores, se bem vos receberes, a paz seja convosco. Se não te receberem, sacuda até mesmo a poeira das vossas vestes, da vossa sandália contra aquele lugar. Assim como ele nos ensina, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer; se tiver sede, dê-lhe água para beber; se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir; se pedir para te andar uma légua, ande duas; se te bater numa face, oferece a outra; fazendo assim, acumularei brasas vivas sobre as suas cabeças, porque ele nos ensina: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, da qual devemos sempre estar na condução do seu espírito, segundo o espírito de retidão, de integridade, sujeitando sempre ao Espírito e alegrando com o Senhor, fazendo sempre a consciência, acusando como cumpridores, jamais como que faltosos, sempre examinando a si mesmo. Não useis de vãs comparações, e se tiver de gloriar, antes
examinai a si mesmo a fim de ser cumpridores e gloriar pelo Espírito, porque só é possível através dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que nos ensina que não divide da sua glória com a carne, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza, e nos compartilha aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. E assim perseverais segundo aquele que tudo opera e executa, e até aqui nos sustém o nosso Senhor. Vigiai e orai sem cessar, e meditai na palavra que é viva e eficaz de dia e de noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.